Esse não é um vídeo sobre política. Alguns podem até dizer que ele é sobre marketing e publicidade, mas o buraco é muito mais embaixo. I have a dream. Fiquei a porta da fábrica. Se eu puder resumir, diria que é sobre 3 coisas: poder, doutrinação e o princípio de tudo: o movimento. Nesse vídeo, eu não vou te mostrar só a metodologia que promete prever o resultado das eleições desse ano, mas também um padrão existente na história que fez erguer grandes impérios, começou grandes revoluções e fez marcas faturarem milhões às custas de multidões. Eu vou te mostrar muito mais do que uma análise política ou um vídeo sobre marketing digital. Eu vou te mostrar um padrão absoluto para mover multidões a partir de uma causa. As definições pétreas que toda grande ideologia tem que fazer para doutrinar as massas, gerar poder, autoridade e, acima de tudo, uma legião de fiéis e evangelizadores de uma ideia. Meu nome é Davi Ribas e eu sou conhecido como o maior especialista em criação de movimentos digitais do Brasil. Eu ajudo grandes empresários, grandes marcas e infoprodutores a transformarem teus produtos, tuas marcas, tuas ideias em verdadeiras revoluções, ideologias com fiéis e não apenas clientes. Mas por muito tempo eu tive nos bastidores justamente da política e lá eu aprendi os padrões que fazem as massas se movimentarem para idolatrar um líder. O que fez Bolsonaro vencer em 2018, Lula vencer 2 vezes seguidas e o que vai definir as eleições desse ano. A data em que esse vídeo está sendo colocado no ar não é por acaso. Eu sei que a gente vive um momento decisivo do país e eu tô aqui para abrir teus olhos e mostrar que a Revolução Francesa, o nazismo, a Revolução Russa, as eleições brasileiras e os maiores lançamentos digitais do Brasil têm um padrão. Um padrão conhecido como a maior estratégia de marketing de dominação que existe. A maior estratégia de doutrinação de massas. Usada desde sempre pelas maiores cabeças marqueteiras desse país e de todo o mundo, mas nunca democratizada na internet, como eu vou fazer agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 pilares, 5 definições pétreas, responsáveis por transformar qualquer ideia em uma grande revolução, em um movimento que arrasta multidões por um objetivo comum. E como entender isso pode te fazer replicar qualquer uma dessas revoluções, colocar milhões no bolso, ou até mesmo entender quem vai ser o próximo presidente desse país. Aos 15 anos, na minha época de escola, no início do ensino médio, eu já era um jovem revolucionário. Fazia parte de manifestações, era extremamente esquerdista, acreditava que o mundo ia se resolver se o comunismo fosse implantado. Todo adolescente de 14 anos tem que passar por essa fase de ilusão em algum momento da vida. Mas aquele momento me ensinou muito. Tá nos bastidores da política desde ali me fez entender como é que funcionam os sistemas internos que movem qualquer campanha e fazem as pessoas correrem polvorosas em multidões para a rua para defender político X ou político Y. Na época eu tinha um amigo, o Breninho, como eu chamava, e ele também era desse esquema comunista. A gente tinha junto a ideia de um dia ser presidente e vice e tomar o país com uma grande revolução, onde a gente ia tomar o governo e tudo mais. Era interessante, isso eram 2 garotos na sala de aula, matando aula de matemática e pensando como é que a gente ia dominar o mundo. Muitos anos depois, como marqueteiro, eu nem sabia que esse conhecimento ia me ser tão útil. Esse infantil, sofisticado e despretensioso plano de dominação do país que eu fiz naquela época com o Breno veio a se tornar, depois de muito tempo e muitos conhecimentos e muitos resultados em marketing digital, uma metodologia definitiva para ideologizar qualquer projeto e para transformar lançamentos perpétuos e marcas em verdadeiros movimentos que movem multidões e criam uma legião de fiéis e evangelizadores da sua marca. Would say, how is this possible that a rational consumer would be willing to pay more for exactly the same thing? And the argument is that Apple has been telling you this story over and over again, that Apple is the brand for hip, cool, fun, creative people. Depois dessa aula, se te convém, recrie o nazismo. Crie bombas nucleares,
ganhe para presidente ou faça múltiplos 8 dígitos. O padrão sempre foi o mesmo. Desde os jacobinos e girondinos na Revolução Francesa, desde a direita e a esquerda, desde Hitler e Mussolini, Lula, Bolsonaro, Haddad e até mesmo o Ciro Gomes. Fazer uma gracinha. Todos eles tentam replicar esse mesmo padrão. 5 pilares que fazem as pessoas saírem às ruas atrás de uma causa. 5 pilares que transformam qualquer ideia em uma verdadeira revolução. Por baixo desta máscara não há só carne. Por baixo desta máscara uma ideia, Sr. Creedy. E ideias são a prova de balas. Para pra pensar, desde o início das eras as pessoas queriam seguir suas paixões. Elas sempre buscaram utopias, coisas diferentes, coisas maiores que elas pudessem seguir, para sair desse mundo medíocre e comum, onde se come, se caga, se dorme, se transa e não se vê sentido na vida. As pessoas vivem a vida inteira buscando Deus e procuram cada vez mais um propósito para viverem. Entender que a maioria da humanidade é movida pelo efeito manada é entender como a massa é fácil de ser conduzida. E a condução das massas em momento nenhum deve ser vista de uma maneira negativa. A condução das massas é necessária para se alcançar objetivos maiores. As pessoas nasceram para ser lideradas e o mundo precisa de mais líderes. Esse vídeo serve não simplesmente para expor esses pilares ao mundo, mas para formar esses líderes. Eu quero despertar aqueles que veem oportunidades em meio às crises, aqueles que são os primeiros a se diferenciar. Afinal, autoridade vem do latim auctoritas actis, o primeiro que faz, o primeiro que executa, aquele que vai na frente. Eu quero falar com você que planta ideais e colhe transformações, que segue tuas paixões acima de todas as coisas, porque a partir dessas paixões nasce o primeiro dos pilares que moveu multidões ao longo da história, o grande ideal. Deus, pátria e família. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ideias não podem ser aprisionadas. Think Different, da Apple. Trabalhadores do mundo, univos. Se a classe trabalhadora produz, tudo a ela pertence. Tudo isso são visões utópicas do mundo, grandes ideais a serem buscados pela vida inteira. Pessoas morrem por grandes ideais. Enquanto uma marca, um produto, um lançamento, uma empresa se fixa em vender funcionalidades, nunca vai existir ali um verdadeiro engajamento de multidões. Porque as pessoas não compram produtos, elas compram seus desejos mais profundos embalados em vitrines simbólicas e ideológicas. As pessoas querem seguir paixões, elas querem ter alguma coisa pelo que lutar. Não é à toa que Adolf Hitler, um dos maiores gênios do mal que já existiu nesse mundo, um demônio encarnado em forma de gente, conseguiu convencer um país inteiro a exterminar uma raça. Diktat als Diktat uns aufoktroyieren. Conseguiu iniciar uma guerra contra o resto do mundo. Não é à toa que um político sobe em um palanque e faz as pessoas o ovacionarem como se fosse um deus. Não é à toa que idolatramos deuses. Deuses nada mais são do que a personificação de um grande ideal. A sociedade, desde que existe Deus, vem buscando o paraíso. A gente nasce buscando o paraíso e morre buscando o paraíso. O paraíso, o pensar diferente, o ser maior, o faturar milhões de reais, o ter liberdade acima de tudo, o Deus, pátria e família, nada mais é do que um grande ideal. O primeiro pilar de um grande movimento, das 5 definições pétreas, é o grande ideal. Percebe que todo discurso que move multidões nunca fala de funcionalidades, de técnicas e de coisas práticas. Discursos que movem multidões falam de ideias, de ideais, de pensamentos diferentes. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Um pensamento visionário, uma grande ideia, vale muito mais do que qualquer argumento. David Ogilvy, um dos maiores copywriters que já existiu, dizia que toda campanha de marketing focada em uma grande ideia, construída na base de uma grande ideia, não precisava de grandes argumentações. E se uma campanha não fosse construída em cima de uma grande ideia, ela ia ser completamente esquecida, como um navio à noite. Mensagens sem grandes ideais são esquecidas porque são medíocres e a multidão não quer uma vida medíocre. Percebe? As pessoas não querem lutar por uma coisa que elas já têm. Elas não querem perder tempo e dar a vida delas por uma coisa que é cotidiana. A gente gosta de assistir filme, a gente gosta de ir à igreja, a gente gosta mais dos nossos sonhos do que da nossa vida. Porque os grandes ideais movem a nossa libido. Jung dizia que a libido ela é o ponto mais profundo de força humana. E que a gente se move
pela libido, essa energia humana, essa energia que emana da gente e que faz a gente existir. A libido nada mais é do que uma busca por satisfação. E existe satisfação maior do que o paraíso? É do inconsciente coletivo buscar o paraíso. Por isso um grande ideal move multidões. Um grande ideal é tudo que você precisa para apontar uma direção. Ele é a direção. Ele é o momento que você diz, vamos para lá, vamos para cá, lá é o lugar certo. Não existe uma empresa extremamente engajada sem um grande ideal. Não existem funcionários que lutam por um propósito sem um grande ideal. Não existe revolução sem um grande ideal. Não existe guerra sem um grande ideal. Nada se movimenta sem uma ideia maior. Mas nada adianta uma ideia maior se não houver alguém para representar essa ideia. O movimento nasce quando um primeiro se diferencia. Quando aquele cara olha para o status quo e pensa assim, foda-se, vou fazer diferente. Liderar um movimento é ousar ser diferente. É ter ousadia, determinação, é ser destemido e ter acima de tudo coragem. Por isso o segundo pilar nasce daí, um líder corajoso. Martin Luther King, Lula, Bolsonaro, Gandhi, Adolf Hitler, o padrão é sempre o mesmo, sendo pro bem ou pro mal, sendo para um lado ou pro outro, desde um imperador que grita independência ou morte, até um presidente que diz imbrochável, imbrochável em cima de um palanque. Todos esses são líderes corajosos. São aqueles que se permitiram fazer diferente acima de tudo. Foram aqueles que olharam pro status quo atual e pensaram assim, que tal subverter? Que tal fazer diferente? Que tal ir na frente para uma paixão maior? Joseph Campbell dizia que aqueles que seguem suas paixões são extremamente atraentes, e eu concordo 100%. Uma pessoa que segue sua paixão, uma pessoa que vai atrás daquilo que acredita, alguém idealista e visionário é sexy aos olhos de um público medíocre, é sexy aos olhos de uma manada que simplesmente olha a vida e pensa, vou comer, cagar, olhar, dormir e vou viver minha vida como se nada tivesse acontecendo. Um líder corajoso é aquele que manifesta autoridade, autoritas atis, aquele que faz, o autor de um ato, aquele que vai na frente. Um líder corajoso não só vai na frente, mas é aquele que aponta a direção. Se o grande ideal é a direção, o líder é quem aponta, é quem vai na frente. Não vai na frente como um grande tirano, mas vai na frente junto. Vai na frente mostrando o caminho, vai na frente desbravando e derrotando quaisquer obstáculos que impeçam aquele ideal de ser concretizado. E falando em impedir o ideal de ser concretizado, um dos pontos mais profundos de todos os movimentos ao longo do mundo é justamente o inimigo ameaçador. Imagina a seguinte situação, tem um grande ideal a ser concretizado e um líder está apontando naquela direção, mas aparece uma força maior, fácil de odiar e que impede aquela comunidade de chegar naquele grande ideal. O que automaticamente o líder faz? Enfrenta. O que a comunidade faz? Ajuda. O inimigo comum é a melhor estratégia para se unir pessoas diferentes que existe. Lembra no impeachment da senhora Dilma? Como é que os conservadores e os liberais, ao mesmo tempo, se uniram por uma mesma causa? Se eles eram completamente diferentes nos costumes, na economia, em tudo que acreditavam. Um inimigo maior, um inimigo comum. Uma busca por derrotar alguém que está atrapalhando os dois lados. Girondinos e jacobinos, direita e esquerda, ambos colocaram os reis na guilhotina. Um inimigo comum une pessoas diferentes, porque o inimigo é comum. E a comunicação é tornar algo comum, comum entre todos, igual entre partes. Um grande ideal, um líder corajoso e um inimigo ameaçador. O próximo passo só poderia ser doutrinar uma comunidade identificada com suas crenças, seus rituais, sua linguagem sagrada, seu dialeto, seus símbolos e seus ícones. Uma suástica, ordem e progresso, uma cruz, yin e yang, Buda. Símbolos e ícones que identificam essas comunidades e fazem ela ser um. Por que as pessoas compram iPhone e não Android? I could never get a Samsung. I'm creative. Por que quando eu uso um fone branco e alguém me vê de fone branco, ela sabe que eu sou um comprador da Apple e ela quer fazer parte de alguma forma da minha vida? Ela entende, se essa pessoa comprou um produto, ela comprou o mesmo produto que eu, então ela deve ser parecida comigo.
Comunidades formam feudos que formam revoluções. Um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador, uma comunidade identificada e, por fim, um nome impactante são as 5 definições pétreas que todos os movimentos do mundo repetem ao longo das eras. Percebe? A Revolução Francesa, Iluminismo, Girondinos, Jacobinos, vamos guilhotinar os reis! Tem um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador, uma comunidade identificada e um nome forte e impactante para esse movimento. Mas afinal, Davi, o que tudo isso tem a ver com as eleições e ao mesmo tempo com marketing digital? Depois de validar essa estratégia em diversos lançamentos e processos de marketing, depois de validar essa estratégia nos bastidores do mercado digital, eu percebi que ela também podia ser facilmente explicada nas eleições desse ano. Mas para isso a gente precisa voltar 4 anos atrás. 2018. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Brasil precisa realmente romper com essa tradição da grande corrupção. As redes sociais escrevendo a história. O Brasil escolhe seu 38º presidente da República e a promessa de pôr o país nos trilhos. O líder das pesquisas é condenado E desfere uma facada contra o abdômen do candidato à presidência da República. Em 2018, a direita e a esquerda, os conservadores e os progressistas, os liberais e os estatistas. Uma disputa que sempre foi marcada no Brasil, mas com algumas peculiaridades. Dessa vez, na esquerda, o líder corajoso estava preso. Ele mesmo se entregou à polícia. Lula não estava no jogo. E assim a esquerda perdeu um dos pilares, o líder corajoso. O grande ideal, ao mesmo tempo, também estava confuso, porque afinal alguns queriam a legalização das drogas, outros queriam liberdade sexual, outros queriam uma questão interna de gênero e outros um Estado forte que democratizasse a renda para todo mundo. Não tinha uma ideologia única, um slogan único, uma forma única de ver toda aquela situação. A comunidade defasada, vários partidos concorrendo entre si e discordando de uma forma tão chula que fazia o movimento parecer completamente descredibilizado. E o nome, esquerda, desmoralizado. Não tinha a menor graça pensar em esquerda. Tiveram que colocar Haddad é Lula, Lula é Haddad, para tentar remeter o líder corajoso, mas como o líder corajoso estava preso, as pessoas ficaram confusas. Elas não conseguiam identificar a comunidade. O grande ideal defasado, um líder corajoso preso, um inimigo ameaçador poderoso, e era só esse pilar que restava na esquerda, uma comunidade identificada que não tinha identificação. O cenário perfeito para outra ideologia do outro lado nascer. A direita tinha seu inimigo ameaçador, e muito mais ameaçador do que a esquerda. Enquanto a esquerda tinha vários inimigos, ou é o fascismo, ou é o conservadorismo, ou é o patriarcado, do outro lado um inimigo só, o comunismo. Nossa bandeira jamais será vermelha. Percebe como você identificar o teu inimigo de uma maneira clara faz com que as pessoas não precisem pensar muito para odiar alguma coisa? O inimigo ameaçador precisa ser facilmente odiável, mas a gente já chega lá. Vamos falar primeiro do grande ideal. O inimigo ameaçador precisa ser facilmente odiável. Então, enquanto a direita tinha um inimigo muito claro do comunismo e do Brasil vai virar Venezuela, ficava muito simples de unir a comunidade do lado de lá. A comunidade assertivamente identificada, se apropriaram dos símbolos da própria nação, a camisa da CBF, a bandeira do Brasil, agora verde e amarela era ser de direita. O cenário perfeito para um grande ideal. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então percebe como nasce daí um cenário perfeito para se criar um movimento. Um grande ideal bem definido, um líder corajoso que se diferencia, que era um meme antigamente, mas que agora saiu à frente, se diferenciou e se colocou como grande salvador da pátria, um inimigo ameaçador e muito ameaçador, nossa bandeira vai ser vermelha, vai virar Venezuela, a crise na Venezuela ajudou a contextualizar esse inimigo, e uma comunidade identificada, bandeira do Brasil, camisa da CBF, pato da Fiesp. Naturalmente, a comunidade se torna muito mais unida, a narrativa se torna muito mais conexa e a coisa fica simples de dar certo, enquanto o outro lado, completamente desconexo, não consegue acompanhar e se ancora completamente no passado e não em um novo grande ideal, mas na lembrança de alguma coisa que deu certo antigamente. Então percebe como esses 5 pilares facilmente conseguem explicar a eleição. Um grande ideal,
um líder corajoso, um inimigo ameaçador, uma comunidade identificada e, por fim, um nome impactante, né? Um nome para esse movimento. O Vem Pra Rua, o Somos Todos Bolsonaro, meu partido é o Brasil. Percebe como essas 5 coisas identificam facilmente um movimento e arrastam multidões a partir de uma causa. E voltando, esses 5 pilares explicam todas as revoluções e movimentos do mundo, inclusive aqueles que a gente vai chegar lá, que fazem teu produto, tua marca, teu serviço faturar múltiplos milhões e criar uma legião de fiéis da tua marca, que comprem de novo, comprem a terceira vez e evangelizem pra todo mundo como verdadeiros religiosos. E olha que eu ainda nem falei de religião, mas a Igreja Católica gabarita essa história aqui há milhares e milhares de anos. E no momento em que a gente olha pra eleição desse ano, a gente percebe o mesmo padrão, mas agora uma disputa e uma polarização muito maior. O líder corajoso de um lado, inocentado, e o líder corajoso do outro, imbrochável. Dos dois lados, os líderes existem, mas um tá mais descredibilizado que o outro. Afinal, era ele que estava no governo. E apesar de Bolsonaro ser uma grande promessa em 2018, para muitos se tornou esse ano uma grande decepção. O que faz o rancor de ter sido enganado por esse movimento fazer a pessoa acabar mudando de lado. Então percebe um paralelo com negócios, com marca, com produtos. Quando você traz a pessoa para um movimento e não consegue fidelizar com o ideal verdadeiro, você pisa na bola, ela compra do concorrente. Na esquerda, o líder não deve nada à justiça. Agora é um homem livre e cada vez mais forte, a cada dia mais potente para voltar o Brasil ao que era antes, porque nunca na história desse país. Ou seja, aquele mesmo discurso inflamado que fez ganhar por 2 mandatos, agora volta à cena, despertando as mesmas emoções no público daquela época. Quero ver Lula lá de novo, Lula lá brilha uma estrela, cresce a esperança. Aquela mesma narrativa se fortalece de uma maneira muito mais potente. A comunidade, apesar de que nunca foi unida, a esquerda não consegue se unir nesse país nem por um caralho, agora tá um pouco mais unida. A galera que é pequenininha da esquerda tá entendendo que o Bolsonaro é uma ameaça muito maior e por isso se une ao Lula e resolve apoiar finalmente esse grande ideal. Que grande ideal? O Brasil feliz de novo, de volta à esperança. Aquele sentimento nostálgico que faz quem votou no Lula em 2002 e em 2006 querer votar de novo e resgatar esse sentimento idealista que o movimento tinha naquela época. Lembrando que aqui eu não tô trazendo viés político, e sim analisando as narrativas, os fatos e os métodos que fazem qualquer ideia se transformar em um movimento como esse. O, entre aspas, branding da esquerda esse ano tá muito mais potente e consistente, o que faz a direita ter que tomar medidas drásticas. Não é à toa aquele 7 de setembro que a gente teve semanas atrás, em que pegar um feriado e transformar em comício político se tornou uma tacada de mestre do outro lado para finalmente identificar toda a comunidade como brasileiros patriotas e Deus, pátria e família, de forma que o outro lado parecesse antagonista não ao próprio movimento, mas ao Brasil. Isso é inclusive uma estratégia de monopolização de ideal. Quando você pega uma coisa que é da consciência coletiva, como um grande feriado, e você coloca como símbolo, como ritual do teu movimento, você monopoliza todo o mercado e faz qualquer coisa alheia àquilo ali parecer descredibilizado, descrente ou até o próprio inimigo. E toda essa construção de sistema de crenças a partir de símbolos nasce de novos 3 pilares, que agora não servem só para construir um movimento, mas sim para doutrinar a comunidade. O mito, o rito e a doutrina. Afinal, uma comunidade é doutrinada por histórias, por rituais, por práticas sagradas e também por conjunto de regras, de crenças, de descrentes, de tudo aquilo que faz você se sentir pertencente. A identidade e o pertencimento são as coisas mais profundas que existem no ser humano. Então toda vez que você faz alguém sentir eu sou ou eu faço parte, você tem o coração, você tem as paixões, você tem a vida dessa pessoa a serviço da sua causa. Esse ano a brincadeira vai ser interessante. 2 movimentos muito mais bem construídos se erguem e entram num impasse, um contra o outro. É bem possível que Lula ganhe sim no primeiro turno, por causa de todo o sentimento nostálgico, de toda a doutrina criada em volta do público e também da grande postura midiática e a oratória extremamente bem preparada do ex-presidente. Mas ao mesmo tempo, Bolsonaro não brocha, não perde a firmeza, sequestra o 7 de setembro, transforma em comício e reafirma aquilo que veio fazer. É interessante observar esses padrões e ver como os padrões são sempre os mesmos. Um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador, uma comunidade identificada e um nome impactante para o movimento fazem a coisa acontecer, arrastam multidões a partir de uma causa. E se você tá puto da vida, e se por algum motivo você tá puto da vida com esse vídeo, dizendo que eu tô defendendo ou desdefendendo um lado, você é um completo idiota manipulado. Tanto um lado quanto o outro usa de narrativas para te convencer. E se você se diz lulista ou bolsonarista,
você nada mais é do que refém de uma narrativa. Um país muda de verdade quando houver um movimento para não se eleger políticos por doutrinações baratas, mas sim pela real preparação e pela real perspectiva de resultados baseados em fatos. Político é gestor, político é empregado, não é para ser grande líder de porra nenhuma. E é por isso que justamente eu tô no mercado digital, porque eu quero democratizar a liderança, fazer com que você, fazer com que nós, fazer com que aqueles que realmente têm mensagens positivas para passar pro mundo possam ter poder de fogo para transformar suas ideias, suas empresas, suas visões em movimentos altamente lucrativos e impactantes que tirem esse poder de manipulação do governo e traga para a mão das pessoas. Acima de tudo, eu defendo liberdade e é por isso que eu faço questão de ajudar empresários, ajudar empreendedores, ajudar grandes visionários a construírem seus movimentos e movimentarem multidões a partir de suas causas positivas, a partir de suas causas boas, de suas mensagens maiores. O que vai mudar o Brasil é quando o movimento não for criado de maneira marqueteira para manipular o povo e ganhar voto, mas sim nascer da essência, nascer de um momento de flow interno em que você, com a sua visão, se permite deixar de ser refém dessas grandes narrativas e criar você tua própria jornada. Mahatma Gandhi dizia: represente você a mudança que quer ser no mundo. E liderar um movimento é justamente sobre isso. É você parar de uma vez por todas de se fazer refém de uma comunidade, de se fazer parte de uma narrativa ou de outra e criar você a sua própria, e criar você seu próprio movimento e defender você aquilo que você acredita, criar teus grandes ideais, lutar contra o teu inimigo, ser você um líder, uma líder corajosa e também, acima de tudo, doutrinar no sentido positivo, identificar no sentido mais profundo e verdadeiro a sua comunidade para que ela seja arrastada para esse ideal. E o campo fértil para tudo isso acontecer é justamente o digital, o marketing digital, mal visto pelos ignorantes, mas uma ferramenta extremamente poderosa de escala das mensagens. Pensa só, imagina aquilo que está à tua volta. Você pisa no chão, você sente litosfera, você respira o ar, você sente a atmosfera, você vê a natureza, você vê a biosfera e a hidrosfera está em todo o campo. Mas quando a internet passou a existir, o digital começou a ficar mainstream, algo novo aconteceu. Uma nova esfera passou a existir, que eu chamo de internetosfera. Pela primeira vez, a existência de uma esfera simbólica, onde você consegue estar sem estar, existir sem existir. E se antes gritar num palanque numa praça era um trabalho muito difícil, agora uma live no Instagram resolve esse problema. O digital é o maior campo fértil possível para grandes líderes se erguerem, para grandes ideais se tornarem cada vez mais fortes e as pessoas realmente serem conduzidas para mensagens positivas. A mesma estratégia que faz uma eleição ser vencida faz também um negócio, uma marca que tem uma mensagem positiva para o mundo. Não só faturar múltiplos milhões de reais, mas também impactar verdadeiramente as pessoas. Seus mitos, seus ritos e suas doutrinas vão servir para identificar essa comunidade, entender quem é o teu cliente ideal, aquela pessoa que é o insider do teu feudo, aquela que faz parte daquilo que você acredita. Você não vai conseguir chamar todo mundo para tua ideia, mas assim como você acredita em uma causa, outras pessoas também podem acreditar. E o que vai fazer essas pessoas acreditarem é justamente tu, como líder, se erguer e aparecer frente às multidões defendendo esse grande ideal, combatendo esse inimigo, sendo esse líder corajoso e, acima de tudo, identificando essa comunidade, unindo essa comunidade, fazendo essas pessoas juntas defenderem essa causa maior. Um grande ideal, um líder corajoso, um inimigo ameaçador, uma comunidade identificada e um nome impactante. Esses 5 pilares não só explicam, mas são capazes de criar movimentos a partir de quaisquer ideais. Eu te convido a colocar aqui embaixo nos comentários desse vídeo que outros movimentos você observa esses padrões, em quais outras revoluções você observa as mesmas definições, as mesmas 5 regras que transformam ideias em verdadeiras religiões. Como ganhar uma eleição? A resposta é simples. Movimento. O vencer uma eleição nada mais é do que uma característica do gabarito desses 5 pilares. Eu sou um cara que hoje trabalho ajudando empresários, visionários, líderes a criarem seus movimentos e impactarem mais pessoas. E eu usei, na verdade, toda essa premissa da eleição para nada mais do que chamar a tua atenção e te mostrar que os padrões que fazem o marketing ser realmente impactante não são padrões técnicos, estruturais ou pragmáticos. O princípio vale mais do que a técnica. Aquilo que é mais antropológico no ser humano sempre vai sobreviver a quaisquer métodozinhos novos e formulinhas mágicas. O movimento, acima de tudo, constrói o que existe de profundo, ou que existe de perpétuo. O movimento é a coisa mais natural que existe no mundo. Tudo o que acontece de diferente, toda grande transformação começa
em um movimento. O movimento não vai fazer só a tua empresa faturar mais, teu lançamento faturar milhões, sua marca ser conhecida, as pessoas serem fiéis do teu produto e evangelizarem para todas as outras. O movimento não só serve para diminuir custo em marketing, para aumentar o lifetime value, ele serve para gerar verdadeiras transformações. Eu acredito que o marketing, que a publicidade, que tudo aquilo que impacta as emoções das pessoas para chegar em um objetivo final, seja ele uma venda, seja ele um vídeo, seja ele você chegar a qualquer ponto, serve para uma mensagem maior. Afinal, mensagens maiores são as coisas que ficam. O legado fica depois da morte. E nada pode atingir mais a imortalidade do que um movimento, do que uma coisa que fica para sempre nos corações das pessoas que acreditam naquela causa. Esse vídeo é o primeiro de uma série extremamente impactante, onde eu vou mostrar como criação de movimentos, os pilares, ideal, líder, inimigo, comunidade, mito, rito, doutrina, manifesto, conseguem fazer qualquer ideia se perpetuar, fazer milhões, ficar conhecida, e como qualquer pequena visão pode se tornar um movimento, uma ideologia extremamente lucrativa e através do digital transformar isso não só em um negócio sustentável e que realmente transforme seus clientes, mas também em um legado para o mundo muito mais poderoso. Acima de tudo, nossa máxima é: o movimento constrói o lucro. Não só lucro nos negócios, mas lucro na família. Uma empresa com movimento interno faz o chefe ter mais tempo para os filhos, faz o dono ter mais liberdade. O movimento constrói o lucro na sociedade, com pessoas mais livres, mais felizes, mais poderosas. O movimento constrói lucro na mente, porque ao movimentar ideias, você fica mais inteligente, você fica mais visionário e as pessoas à sua volta são magnetizadas por você. O movimento é o princípio da vida, os átomos que se esfregam entre si para fazer tudo existir e ao mesmo tempo é a maior manifestação de humanidade que existe. Afinal, eu nunca vi uma multidão de macacos defendendo uma causa. O que nos diferencia dos outros animais, o que nos faz ser diferentes, o que nos faz ser maiores, é justamente a busca pelo movimento e a capacidade da criação de movimento. Ela é o início, o fim e o meio. O movimento é o sentido de todas as coisas. Sobre o Brasil, a história vai dizer. Mas apesar de qualquer guerra, qualquer revolução, qualquer caos e qualquer transformação, permanecem acima de tudo os grandes ideais. O movimento constrói o lucro.